Bonjour, guten Morgen, buenos dias, bom dia, estamos lá. Meu nome é Marcos Machado, sou advogado, militante na área de direito civil, especialmente na área de direito médico. Estamos aí para falar um pouco sobre direito penal, exclusivamente para quem vai fazer a prova do Ministério Público Federal domingo que vem agora, com dicas certeiras de informativos muito importantes. Então, como eu estava falando, nós temos o apoio do blog Excelentíssimos, o apoio do IRMC Advocacia e Consultoria e principalmente o apoio do nosso projeto que é Estudando Direito na Hora H, um projeto de alto nível onde nós estamos gravando aula, disponibilizando para todo o público geral de forma gratuita, e é algo que realmente, se alguém estiver assistindo o vídeo e quiser gravar vídeos, me procure, quiser fazer o upload também, eu vou fazer o upload, vou divulgar, né, nesse canal, vai ser muito bom. E é o seguinte, vamos falar então aqui, como eu tinha já colocado para todos, já tinha, né, reafirmado, a segunda parte das deliberações aqui importantes sobre direito penal, informativos interessantíssimos sobre direito penal. Isso é muito, muito relevante para você que vai estudar, você que está estudando aí. Eu digo, né, estude sempre, estude todos os dias. Né? O que você está fazendo agora? Está te aproximando do seu objetivo ou está te distanciando? Você está simplesmente na rede social vendo a vida alheia ou você está estudando? Vamos estudar. Estuda no WhatsApp, estuda no Face, vamos aproveitar as redes sociais para estudar. Meu grande amigo e professor Paulo Sérgio, esse professor, ilustríssimo jurista, recomendo ele sempre, né? Do mestre jurídico, é alguém que eu realmente tenho uma estima muito grande. Tamo junto, Dr. Paulo Sérgio. E então, esse é o projeto, né, do canal, Na Hora H, Estudando Direito. É justamente para aproximar mesmo a comunidade jurídica de todos que querem estudar direito. Eu falo assim, nós temos que ser autodidatas, não precisamos ir para as escolas jurídicas, nós podemos estudar direito de várias formas, em vários aspectos. Isso é algo assim totalmente importante, algo que nos dá uma relevância do senso jurídico muito grande, nos permite fazer coisas incríveis. E a sociedade ela tem que conhecer os seus direitos. Eu fico estupefato, eu fico assim indignado, com o fato de nós termos deputados, nós temos senadores que vão lá e não sabem nada para fazer a nossa lei. Fazem uma lei totalmente ali desprovida de nenhum conceito jurídico, e aí depois os advogados têm que fazer aquele esforço hérculo de hermenêutica jurídica para tentar tirar algo ali daquele aspecto legal. E aí por que eu estou gravando essa parte dos informativos, das decisões jurídicas do STF, do STJ? Porque, querendo ou não, nós vemos aí uma judicialização muito grande. Há um aspecto de judicialização. Se você for olhar, por exemplo, na União Europeia ou em estados europeus, você vai ver que por que lá não tem tanta essa questão? Porque há uma regulamentação muito grande de tudo, de todas as condutas. Aqui, como muitas das vezes o nosso legislativo ele é omisso, acaba que o espaço da judicialização ele aumenta, ele cresce de uma forma muito espontânea. Então, nesse sentido, vamos adentrar aqui aos estudos de alguns informativos que realmente vão despencar aí nas próximas provas de concurso e também importantes para a advocacia da parte do direito penal, direito criminal. Eu queria falar, então, especificamente sobre a ameaça de causar prejuízo econômico à vítima. Nesse aspecto de ameaça de causa de prejuízo econômico à vítima, eu vou te fazer uma pergunta, mentalmente você me responde, depois eu vou dar a resposta do STJ. Se o agente, vamos supor, tem um agente, vamos pegar aqui, geralmente na escola, na faculdade a gente usa o MEV, o tício, né? Vamos supor que o MEV, ele ameaça causar um prejuízo econômico à vítima. Ainda assim haverá extorsão? Eu estou te perguntando. A grave ameaça prevista no artigo 158 pode ser econômica? O que o STJ entendeu? O STJ entendeu que sim. O STJ entendeu e decidiu que a extorsão pode ser feita mediante a ameaça de causar um prejuízo econômico. Não se exige que a ameaça se dirija apenas contra a integridade física ou moral da vítima. Então a extorsão, que seria uma ameaça a um prejuízo econômico,
no caso concreto julgado pelo STJ, o agente estava com o carro da vítima e exigiu que ele fizesse o pagamento a ele de determinada quantia em dinheiro. O caso o pedido não fosse atendido, ele falou que iria destruir o veículo. Então, o STJ definiu, ele realmente entendeu que pode sim configurar o crime de extorsão a exigência de pagamento em troca da devolução do veículo furtado sob ameaça de destruição do bem. Então, se possivelmente for lhe perguntado, for lhe arguído algo nesse sentido, você vai dizer que sim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela garante sim que a ameaça de causar um prejuízo econômico à vítima, ela pode sim ensejar esse prejuízo, poderá ensejar o núcleo do tipo que seria a extorsão. Exatamente, pode ensejar esse núcleo do tipo que será tido como extorsão. Ok? Vamos continuar então a um novo paradigma aqui jurisprudencial que fala sobre a incidência da majorante do artigo 158 do Código Penal, especificamente no seu parágrafo 1º, que fala no caso de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. O parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal prevê que se a extorsão é cometida por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena deverá ser aumentada de 1/3 até a metade. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 158. Então, em causa de aumento que está prevista no parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal, pode ser aplicada tanto para a extorsão simples, que é o caput, propriamente dito, do artigo 158, como também para o caso de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é o caso do parágrafo 3º. Assim, prezados, é possível que o agente seja condenado por extorsão pela restrição da liberdade da vítima, que está previsto no parágrafo 3º do artigo 158, e na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz ainda ele vai poder aumentar a pena de 1/3 até 1/2 se o crime foi cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, que está previsto no parágrafo 1º. Esse foi, a meu ver, um julgado muito preciso e acertado, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que foi proferido pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao meu ver, foi muito bem acertado esse julgado, muito bem ponderado, muito bem exposto esse julgado, então, da turma do STJ. Prosseguindo, então, colegas, outro aspecto que eu acho muito relevante de falar também é sobre a destruição de acessões feitas em terras indígenas, que pode configurar um dano qualificado. Então, vamos supor que se o mévio vai lá, ele tinha uma fazenda em uma terra indígena. Ao receber ordem para desocupar o local, ele destrói as acessões, destrói construções, destrói as plantações que o mévio havia feito no local. Ele vai praticar, em tese, o delito de dano qualificado, que está previsto no Código Penal, no artigo 163, parágrafo único, inciso 3. Isso porque essas terras pertencem à União, certo? E o artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, ela fala muito bem disso, de forma que, consequentemente, as acessões também são patrimônio público federal. Ok? Vamos prosseguir a uma outra dica muito importante que provavelmente vai estar na prova lá do Ministério Público Federal no domingo. O crime de dano praticado contra a Caixa Econômica. Vamos supor que houve um crime danoso praticado contra um crime doloso praticado contra a Caixa Econômica Federal, e ele é considerado um crime de dano simples? Sim, é um crime de dano simples, que está previsto no artigo 163 caput do Código Penal. Então não pode ser caracterizado como dano qualificado, ou seja, não pode ser caracterizado e levado em conta o parágrafo único, inciso 3. Por quê? Porque o legislador, ao prever a redação do referido inciso 3, não incluiu neste rol as empresas públicas. Logo, não está expressamente prevista a empresa pública no artigo 163, no parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Então não é possível incluí-la, não posso fazer essa interpretação extensiva aqui, porque é taxativo. Eu não posso incluí-la por meio de uma interpretação, uma vez que isso seria realizar uma analogia em prejuízo ao réu, em malam partem, o que não é permitido no direito penal, e nós sabemos disso muito bem. Isso foi previsto, o ministro Leopoldo de Arruda, desembargador convocado do TJPE, no STJ. Então o STJ tinha convocado ele, e ele deu essa informação que, a meu ver, senhores, acertada. A meu ver, foi uma decisão muito cheia de brilhantismo, sim, bem levando em consideração essa questão de que o princípio de você não vai fazer algo em malam partem, certo? Vamos continuar então. Uma outra dica muito importante para nós, para nosso estudo aqui, que seria o dano contra o patrimônio do Distrito Federal, é simples. O artigo, então, continuando naquela questão, falamos da empresa pública, agora vamos falar do Distrito Federal.
O artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, prevê que o dano será qualificado no caso de ter sido praticado contra o patrimônio da União, Estado, município, certo? Empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. Isso é o que fala. Como o inciso 3 não fala do Distrito Federal, o que o STJ está definindo? O que o STJ está decidindo? O que o STJ está proferindo? Que a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar, ele vai ali causar danos ao patrimônio do DF não configura por si só o crime de dano qualificado. Por quê? Eu não posso, eu acabei de falar, eu não vou interpretar o Código Penal em desfavor do réu. Não. Então, eu vou subsumir disso que vai ser uma modalidade de delito, né? Um simples delito. Correto? Então, é inadmissível, vou repetir, é inadmissível a realização da analogia em malam partem a fim de ampliar o rol do artigo 163, inciso 3 dos Código Penal, incluindo o Distrito Federal. Isso aí está patente, isso aí está bem tranquilo, ok? Ok? Então, essa seria uma das dicas que eu diria que são extremamente relevantes. É uma dica que eu diria, olha, vai realmente despencar, cair na prova do Ministério Público Federal e outras provas também. Vamos lá. Outra dica interessante. Apropriação indébita previdenciária não tem necessidade de dolo específico. Não tem. Para a caracterização de crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária, que está prevista no artigo 168-A, certo, do Código Penal, não há necessidade, repetindo, não há necessidade de comprovação do dolo específico de se apropriar de valores destinados à Previdência Social, certo? Então, bem tranquilo nesse aspecto, bem tranquilo. Vamos passar adiante, então, um tema extremamente relevante, com certeza é algo incrível para você saber. Efeitos da suspensão da exigibilidade de crédito tributário na prescrição da pretensão punitiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a prescrição da pretensão punitiva do crime de apropriação indébita previdenciária, como eu já acabei de falar, que está previsto no artigo 168-A do Código Penal, permanece suspensa enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa em razão de decisão de antecipação dos efeitos da tutela no juízo civil. Por quê? Porque a decisão civil acerca da exigibilidade do crédito tributário repercute diretamente no reconhecimento da própria existência do tipo penal, no conceito do núcleo do tipo penal. Visto ser o crime de apropriação indébita previdenciária um delito de natureza material, é um crime de natureza eminentemente material. Então pressupõe que para sua consumação a realização do lançamento tributário definitivo, certo? Então os efeitos dessa suspensão da exigibilidade do crédito tributário na prescrição da pretensão punitiva, então ela tem que ter essa questão do lançamento tributário definitivo. Outro aspecto aqui muito relevante, se você olhar o artigo 171, todo mundo fala, o que é 171? É o quê? Aquele que faz o barulho, que é o estelionato. Mas o artigo 171, parágrafo 3º do CP, fala sobre o estelionato previdenciário. O estelionato previdenciário é um crime permanente ou instantâneo de efeitos permanentes? Ele é um crime permanente. Mas quando que ele vai ser permanente? Quando praticado pelo próprio beneficiário. Então, o beneficiário vai lá e pratica o crime de estelionato beneficiário. Então, ele é um crime permanente. Mas se o crime de estelionato previdenciário for praticado por terceiro, que é diferente do beneficiário, um outro terceiro, ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Olha, isso é muito relevante. Isso realmente é relevante. Então, eu posso te perguntar numa prova oral e pergunto a Júlia, ou vamos inventar um nome aqui, Robert, o crime de estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, é um crime permanente ou é um crime instantâneo de efeitos permanentes? Aí você fala, Marcos, depende. É um direito, a gente sempre brinca, fala, sempre tem essa questãozinha do depende. Marcos, depende. Por quê? Por que depende? Porque se eu sou beneficiário, então é um crime permanente. Se é um terceiro alheio ao beneficiário, é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Ok? Ok. Vamos lá. Prosseguindo então com outro aspecto. Vamos lá. Pessoa que após a morte do beneficiário, certo? Vamos supor, tem um beneficiário. Após a morte do beneficiário, ela passa a receber mensalmente o benefício em seu lugar. O que é isso? Esse é um estelionato em continuidade delitiva. Veja bem, eu tenho ali, após a morte do beneficiário, essa pessoa, então ela passa a mensalmente receber o benefício em seu lugar. Isso chama-se estelionato em continuidade delitiva, certo?
Porque a pessoa passa a receber mensalmente o benefício em seu lugar, mediante a utilização do cartão magnético do falecido, certo? Pratica o crime de estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, em continuidade delitiva. O STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, na sua 6ª turma, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o que ela fala? Que não se verifica a ocorrência de um crime único, pois a fraude é praticada reiteradamente. Ela vai sendo praticada todos os meses, a cada utilização do cartão magnético do beneficiário já falecido. Assim, configura a reiteração criminosa nas mesmas condições de tempo, condições de lugar, maneira de execução, tendo a incidência da regra da continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal. Ou seja, há uma continuidade do delito. Ressalte que difere dos casos em que o estelionato é praticado pelo próprio beneficiário e daqueles em que o não beneficiário insere dados falsos no sistema do INSS visando beneficiar a outrem. Pois, segundo a jurisprudência do STJ e do STF, nessas situações o crime deve ser considerado único, de modo a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva. Ok. Então, eu reputo esse aspecto extremamente relevante, eu reputo esse aspecto extremamente interessante, eu reputo esse aspecto muito importante para o estudo. Por isso que eu estou passando só casos aqui que eu reputo de alta relevância para o seu estudo. Há também o estelionato previdenciário, estelionato previdenciário e a devolução da vantagem antes do recebimento da denúncia. Antes do Ministério for lá e fazer a denúncia, vamos supor que o Mévio ou o Tício vai lá, comete estelionato previdenciário e ele, eu me arrependi. O Ministério Público está na iminência de oferecer denúncia, mas ele vai lá, pega aquele dinheiro e devolve. O artigo 9 da Lei 10.684 de 2003 prevê que o pagamento integral do débito fiscal realizado pelo réu é causa de extinção da sua punibilidade. Então ele não será mais punido por aquilo se ele devolver antes do oferecimento da denúncia. Certo? Certíssimo. Agora. Imagine que determinado indivíduo tenha praticado estelionato contra o INSS. Certo? A gente vê aí causas previdenciárias, muita gente pratica estelionato aí, contra o INSS e tal. Então vamos lá, conhecido como estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. A gente já falou isso várias vezes, já está aqui na memória. Antes do recebimento da denúncia, o agente paga integralmente o prejuízo sofrido pela autarquia. Isso poderá extinguir sua punibilidade com base no artigo 9 da Lei 10.684? Nesse caso, não. Nesse caso, não extingue a punibilidade do crime de estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, a devolução à Previdência Social antes do recebimento da denúncia da vantagem percebida ilicitamente. Por quê? O artigo 9 da Lei 10.684 de 2003, ele menciona os crimes aos quais são aplicadas as suas regras. Quais são as regras? Artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, artigo 168A do Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, artigo 337A do Código Penal, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Repare, portanto, que o estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, ele não está listado nessa lei. Então eu te pergunto, mesmo sem o estelionato previdenciário estar previsto, não é possível aplicar essas regras por analogia em favor do réu? Não, porque o artigo 9 da Lei 10.684 de 2003 somente abrange crimes tributários materiais, delitos que são ontologicamente distintos, eles são ontologicamente distintos do estelionato previdenciário e que protejam bens jurídicos diferentes. Não estão. Então, dessa forma, não há lacuna involuntária na lei penal a demandar tal analogia. Aí eu te pergunto aqui, o fato de o agente ter pago integralmente trará algum benefício penal? Sim. O agente poderá ter direito de receber o benefício do arrependimento posterior, tendo sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Está isso previsto no artigo 18 do Código Penal. Então, isso foi um julgado excelente, um julgado muito criterioso do ministro Rogério Schitz Cruz, realizado em 2015 na 6ª turma do STJ. Ok? Então, eu reputo de suma relevância, de suma importância, principalmente esse julgado. Esse julgado realmente aqui pode cair bastante. Antes de passar para o próximo tema, vamos aqui um outro tema também, dentro do estelionato, que é o estelionato comum e a devolução da vantagem devida antes do recebimento da denúncia. Então, no estelionato comum, certo, do artigo 171 do Código Penal, a causa especial de extinção de punibilidade prevista no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei número 10.684 de 2003, relativamente ao pagamento integral do crédito tributário, não vai se aplicar ao delito, não vai se aplicar à espécie delitiva do estelionato comum. Por quê? Porque o artigo 9 da Lei 10.684 de 2003 menciona os crimes aos quais são aplicadas suas
as suas regras. Eu já falei que é o artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, que é o artigo 168-A do Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, o artigo 337-A do Código Penal, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Então, repare, portanto, que o estelionato, que é o artigo 171 caput do Código Penal, não está listado nessa lei. Isso foi também um julgamento em 2015 do falecido, do finado ministro Teori Zavascki, na segunda turma do STF. Ok? Então agora, vamos para um outro tema extremamente relevante. Eu gostaria até que você prestasse bastante atenção neste momento, porque isso com certeza vai cair. Se eu falei de outros temas que vão cair, esse realmente vai cair com força, que é a receptação de bens dos Correios. Então, vamos supor que houve receptação de bens dos Correios. Incide a majorante do artigo 180, parágrafo 6º do Código Penal. Por quê? Porque a empresa de Correios é uma empresa pública, é pessoa jurídica de direito privado, certo? É empresa pública, é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço postal de natureza pública e essencial. Isso está no artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal. Então, o artigo 180, parágrafo 6 do Código Penal prevê expressamente a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da empresa concessionária de serviços públicos, estando dessa forma abrangida os Correios. A ECT está abrangida na sua tutela. Não posso falar, então, em interpretação extensiva desfavorável ao conceito de bens da União. Assim, no delito de receptação, os bens pertencentes aos Correios recebem o mesmo tratamento que os da União. E por isso, caso a receptação envolva tais bens, é cabível sim a majoração da pena prevista no parágrafo 6º do artigo 180 do Código Penal. Ok? Agora vamos passar, já estamos quase no final desse bloco aqui, né? Falta aqui mais alguns 7 minutinhos, mas vamos lá. Crimes do artigo 273, parágrafos 1º, né, e 1º-B do Código Penal. Não é necessária a prevista. Nesses crimes não há necessidade de perícia, certo? Para a configuração do crime previsto no artigo 273, parágrafos 1º e 1º-B, não se exige a perícia. Não é exigida perícia. Bastando a ausência do registro na Anvisa, obrigatório na hipótese de insumos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Correto? Correto. Para uma outra ilação aqui extremamente importante, que é a venda de substâncias que estão na portaria SVS-MS 344/98 e o princípio da consunção. Vamos lá. Se o agente, vamos supor, Mévio, vai lá, ele cria uma farmácia de fachada para vender produtos falsificados destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Ele deverá responder pelo delito do artigo 273 do Código Penal e não por este crime em concurso com o tráfico de drogas. Por quê? Ainda que fique demonstrado que ele também mantinha em depósito e vendia alguns medicamentos e substâncias consideradas psicotrópicas no Brasil, por estarem na portaria SBS-MS número 344/98. Por quê? Porque mesmo tendo, né, tendo sido encontradas algumas substâncias que podem ser classificadas como droga, o crime do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 ficará absorvido pelo delito do artigo 273 do Código Penal, que possui maior abrangência. Isso é o princípio da consunção. O crime que tem maior abrangência, ele vai absorver o crime de menor abrangência. Aqui então nós temos aplicação de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma. Ele aplica então o princípio da consunção. Princípio da consunção. Correto? Ok. Muito bem. Estamos quase finalizando aqui a nossa aula, estamos quase finalizando aqui os nossos apontamentos teóricos para o concurso do MPF e para outros concursos também, quase nesse momento de finalização. Quero falar aqui de outro aspecto também, que é a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 5 do Código Penal. O que isso quer dizer? O artigo 273, que nós estávamos falando, parágrafo 1º-B do Código Penal, ele prevê o seguinte, que está sujeito às penas do artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Se o produto estiver sem registro, né, da órgão de vigilância sanitária competente, se ele estiver em desacordo com a fórmula que é exigida no órgão a fórmula exigida no registro previsto, se ele tiver sem as características de identidade de suas qualidades, se ele tiver com redução do seu valor terapêutico, se tiver de procedência ignorada, adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridade sanitária competente. Aí o que acontece? O que o STJ definiu? Vamos lá. Vamos primeiro falar aqui da problemática. O parágrafo 1º-B foi inserido no artigo 273 por força da Lei 9.677, de 98, obviamente.
Qual foi o objetivo do legislador nesse caso? Foi o de punir as pessoas que vendem determinados produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e que, embora não se possa dizer que são falsificados, estão em determinadas condições que fazem com que o seu uso seja potencialmente perigoso para a população. Então aqui se tutela a saúde pública. Aí eu te pergunto, a pena prevista pelo legislador para o parágrafo 1º foi de 10 a 15 anos de reclusão. Ocorre que essa pena é muito alta. E por conta disso, começou a surgir entre advogados que militam na área a constante alegação de que essa reprimenda seria inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade. A tese foi acolhida pelo STJ, essa tese que violaria o princípio da proporcionalidade? Sim, o STJ acolheu a tese e decidiu que o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 5 do Código Penal é inconstitucional por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, no caso, qual a pena que vai ser aplicada em substituição? Aí o STJ definiu que deve ser aplicada a pena abstratamente prevista para o tráfico de drogas, que é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, qual seja reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Além disso, prezados, será possível aplicar para o réu que praticou o artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º da lei do artigo 33 da Lei 11.343 de 2016. Resumindo, vamos lá, resumo da ópera. O STJ definiu e decidiu que é inconstitucional a pena preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 5 do Código Penal. Em substituição a essa pena, deve-se aplicar ao condenado a pena prevista no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, com a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena que está no respectivo parágrafo 4º. Essa decisão vale apenas para o inciso 5, preste atenção, essa decisão vale apenas para o inciso 5, parágrafo 1º-B do artigo 273, ou vale também para os demais incisos. O caso concreto apreciado pelo STJ, prezados, envolvia um habeas corpus impetrado em favor do réu condenado pelo inciso 5. Assim, no dispositivo do acordo menciona-se apenas este inciso. No entanto, pela leitura dos votos dos ministros, percebe-se que eles trataram o tema de forma genérica, abrangendo todo o parágrafo 1º-B. Logo, a opinião pessoal, é no sentido de que essa decisão é para os demais incisos. Mas, entretanto, todavia, a opinião pessoal, tá bom? Beleza. O que a STF entende a respeito? Qual que é o entendimento do STF? O STF entende que ele não se manifestou, assim, expressamente, o STF não se manifestou. No entanto, existe precedência do contrário, decidiu o STJ. Ou seja, acordam sustentando que o parágrafo 1º-B do artigo 273 é constitucional, né? Tem um voto de 2015 do ministro Luiz Fux nesse sentido. Então, para fins de concurso, que é o que importa. Aí você pergunta, Marcos, mas isso cair no concurso, o que eu respondo? Parece que o STJ diz uma coisa, o STF diz uma coisa, então você deve estar atento para o modo que a pergunta vai ser formulada. Se te perguntar a posição do STJ, você vai falar que é inconstitucional. Se te perguntar a posição do STF, este possui precedente sustentando que é constitucional. Caso o enunciado não diga qual dos dois está exigindo, assinale a posição do STJ porque ela foi divulgada em informativo e é mais reconhecida, tá bom? Então esse é um aspecto muito importante, muito relevante para esse nosso estudo. Eu vou terminar aqui então essa parte de direito penal e volto daqui a pouquinho com os aspectos informativos e processo penal. Vamos ir avançando nesses aspectos. Muito obrigado por você que está acompanhando, compartilhe, divulgue e se inscreva no canal Na Hora H, Aprendendo Direito, porque nós vamos ter outras parcerias, outras pessoas colocando outros vídeos de outras matérias para o estudo mais completo e do diálogo sistemático das fontes jurídicas. Um fraterno abraço, tamo junto, vamos que vamos. Sempre, eu lembro, estude, aproveite seu tempo e esteja mais próximo dos seus objetivos. Nunca desista, persistência é o caminho do êxito. Abraço.